Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um vídeo aqui pelo Manual do Casamento. Hoje o tema será quando os filhos atrapalham o casamento. Esse vídeo, dentro da nossa série do Próximo Passo, vai servir para quem se separou, está passando por uma crise no casamento por causa dos filhos, mas também vai servir para você que está casado ou está casada, tiveram filhos e você está sentindo que o casamento está entrando numa crise. Então, o vídeo de hoje vai atender a esses dois públicos em especial. Então, eu já peço para você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, comente aquilo que você acha, o que você está passando, participe juntamente conosco. E se você está chegando aqui pela primeira vez, saiba que o Manual do Casamento é um dos maiores canais do Brasil que lida com restauração de casamentos. Temos uma pousada pioneira no Brasil para receber casais, pessoas que estão em crise no casamento, totalmente gratuita, e temos cursos, você pode acessar manualdocasamento.net, temos uma plataforma onde nós atendemos pessoas pelo WhatsApp, pelo Telegram, enfim, você está no lugar que certamente vai te ajudar muito no seu casamento. Então, seja bem-vindo e vamos para a nossa aula, para a nossa sessão de hoje. Deixe-me já projetar aqui. Quando os filhos atrapalham o casamento. A frase que eu mais escuto relacionado a esse assunto é: Diego, meu casamento começou a ficar ruim depois que os filhos nasceram. Muitas pessoas fazem esse balanço de um momento antes dos filhos e outro momento depois dos filhos. Exatamente. Antes dos filhos, talvez você julgava que o seu casamento era diferente, que você tinha uma conexão melhor com o seu marido, com a sua esposa, até o momento em que hoje você olha e percebe um afastamento ou talvez até uma separação e você atribui que o que gerou isso foram os filhos, porque antes dos filhos era de um jeito, depois dos filhos era outro jeito. Então, com base nisso, nós vamos discorrer a nossa aula de hoje. Primeira coisa que você precisa entender: os filhos são bênçãos do Senhor. Os filhos são bênçãos do Senhor. Um filho, quando ele nasce, certamente, com todo o processo do nascimento, a maneira com que uma criança é gerada, é sem dúvida nenhuma um milagre. A maneira com que Deus programou a biologia do nosso corpo para gerar a um filho é algo incrível. Então, sem dúvida nenhuma, os filhos são bênçãos do Senhor. Mas existem momentos em que os filhos podem vir que não é assim tão bom. Então, filhos que são gerados mediante a uma traição, filhos que são gerados em um momento em que o casamento está em crise, filhos que são gerados de uma gravidez indesejada, quando a pessoa sequer é casada, são situações que certamente serão muito difíceis. Mas os filhos em si são bênçãos. Eles podem trazer muitas alegrias, nos dar muitas lições e certamente é um milagre que acontece na nossa vida, mesmo mediante o pecado. Então, já que nós vamos falar de filhos, primeira coisa que você precisa entender: filhos são bênçãos do Senhor. Eu digo isso porque eu lido com pessoas das mais diversas situações que você possa imaginar. Existem muitas pessoas que atribuem a culpa do fracasso no casamento aos filhos. Eu já ouvi mães dizerem: olha, você destruiu o meu casamento, é por sua causa que o seu pai foi embora. Acredite, eu já ouvi muito isso. Então, quando uma pessoa fala isso, certamente ela não entende que os filhos foram uma bênção. A maneira com que a gente lida com isso, e volta a destacar, a circunstância em que eles vêm, podem não ser tão favoráveis assim, mas não muda o fato de que os filhos são uma bênção. Então nós devemos tomar muito cuidado se porventura nós formos atribuir culpa
aos filhos mediante a uma separação. Além disso, quando o título dessa aula, dessa sessão do vídeo de hoje sugere quando os filhos atrapalham o casamento, obviamente que nós estamos lidando aqui com uma perspectiva que vem ou da esposa ou do marido. Então, se a gente já entende que os filhos são bênçãos do Senhor, eu já quero dizer uma coisa para você, desde já. É impossível que um filho seja responsável pela separação de um pai e de uma mãe. Os filhos nunca serão responsáveis por uma separação entre marido e mulher. Se você parar para pensar, o momento que nasce um filho, a hierarquia natural de um filho em relação ao pai e uma mãe impossibilita de que nós venhamos atribuir responsabilidades a um filho por uma crise que o pai e uma mãe passam. Então, até corrigindo a percepção que você pode ter, ou teve desde o início desse vídeo, os filhos nunca serão responsáveis por uma crise matrimonial. Nunca serão os responsáveis por isso. Agora, os pais, marido e mulher, podem entrar numa crise por causa do nascimento de um filho. Peraí, Diego. Os filhos não são responsáveis, mas o nascimento deles pode gerar uma crise? Então, como assim eles não são responsáveis por isso? Eu explico. Dada a circunstância de um nascimento, o pai e a mãe podem não saber lidar com essa nova realidade e, por causa disso, eles entram em crise. Que entra no nosso segundo entendimento. Os filhos mudam parcialmente a estrutura do casamento. Isso daqui é muito importante. Por quê? Quando um filho nasce, naturalmente a estrutura matrimonial será alterado. E nisso, todo casal precisa saber o que poderá ser alterado por causa do nascimento do filho e o que não pode ser alterado, independente do nascimento de um filho. E é a partir daqui que começa a crise. Vamos entender primeiro por ordem cronológica. O que é mais importante para um homem e uma mulher, marido e esposa? Seria o cônjuge ou seria um filho? Por que eu estou perguntando isso? Hoje se romantiza muito várias coisas, inclusive a criação de um filho. Então eu já ouvi muitas pessoas falando assim, olha, se eu tiver que escolher entre meu filho e meu marido, eu vou ficar com meu marido. Ou com meu marido não, com meu filho. Outros homens já falavam, olha, porque minha esposa um dia colocou, ou é eu ou é o seu filho. E o homem escolheu o filho. E isso já é parte da estrutura do casamento que não se deve mudar quando um filho nasce. A prioridade do marido é a esposa e a prioridade da esposa é o marido. Os dois devem ser a prioridade um do outro. O filho nunca deve sobrepor a essa prioridade. Nunca, absolutamente nunca. E pasmem, é o que mais acontece quando nós falamos de crise matrimonial e nós envolvemos um filho. É um pai que se separa da mãe para se casar com o filho, porque agora ele vive por causa do filho, tudo é em torno do filho, a atenção dele, o dinheiro dele, o tempo dele, as preferências dele é para o filho, ou se não a mãe. A mãe se divorcia do marido, e quando eu falo se divorciar, se separar, é de maneira informal, viu? É não verbal. Simplesmente começa a repudiar o marido por causa do filho. Então, olha como tudo começa. O filho nasceu. Marido e mulher têm o seu lugar, um leito sagrado, onde os dois dormem. Primeira coisa que acontece, chega para lá, que o nosso filho vai dormir aqui agora. A Bíblia já fala que esse leito é sagrado. De repente, a mulher ou o marido, muitas das vezes, simplesmente pega o filho e coloca ali. E isso nunca acaba, porque de repente fica ali
Ah, mas é porque acabou de nascer e fica 1 mês, 2 meses, fica 1 ano, 2 anos. Eu já conheci um casal que a filha, que o filho dormiu com eles na cama até os 17 anos de idade. 17 anos de idade. Tem cabimento um negócio desse? E isso vai sendo natural. Ou seja, chega um determinado momento que simplesmente marido e mulher deixam de ser a preferência um do outro e colocam um filho no lugar. E isso é uma parte da estrutura do casamento que nunca deveria ser alterado. Marido e mulher estão em primeiro lugar. O filho, segundo ou terceiro, dependendo da vida de cada um. Mas nunca, nessa questão da preferência, um filho deveria ocupar o lugar do marido ou da esposa. De repente entra aquele instinto protetor natural, principalmente por parte da mãe. Os homens, alguns também têm muito disso, e começam a proteger os filhos, começam a dedicar tempo para o filho. E de repente, quando você faz o balanço ao longo de um dia, o tempo, a energia, a disposição foi 99% para o filho. E aí o casal não tem tempo para conversar, não tem tempo para suas intimidades sexuais, não tem tempo para saírem juntos, simplesmente porque o filho ocupou esse espaço e percebe que não deveria ser assim. O filho agora tem os seus papéis a serem cumpridos e nós precisamos entender que um filho não é entretenimento. Isso é muito importante, porque nos dias de hoje, os filhos muitas das vezes ele vem como uma forma de entretenimento e de um preenchimento de um vazio que não deveria ser preenchido por um filho. Então agora, antes do filho nascer, todo mundo já começa a sonhar. Nossa, vamos comprar roupinha, vamos fazer isso, vamos produzir um vídeo, vamos fazer um filme, um book, isso, e vamos comemorar 1 mês de vida, 2 meses de vida, 3 meses de vida, o tal do mêsversário. E aí começa a ter a criança como um entretenimento. Ou seja, marca-se em cima, literalmente, né, babando em cima da criança, e aí esquece que existe um casamento a ser cuidado. Existem responsabilidades. O projeto que o casal vivia antes do filho simplesmente esquece, porque agora tudo gira em torno do filho. E essa parte estrutural do casamento nunca deveria ser rompido. Nasceu-se um filho, vamos entender. Existe uma vida matrimonial. Ótimo, o que nós vamos ajustar dessa vida matrimonial? A criança precisa ter disciplina, horários. Ela vai ter o horário dela para dormir, ela vai ter o horário dela para comer e o horário para banho e brincar um pouquinho, ponto. Qual vai ser o horário do casal? Que horário que o casal vai estar junto? Vão conversar, se tiver que ter intimidades, trabalho, cuidados do lar, da casa. Como é que vai funcionar isso? Essa estrutura deve ser prioridade. E aí, quando nós olhamos essa questão da mudança, é porque muitas das vezes nós largamos tudo aquilo que já existe e agora priorizamos os nossos olhares para as crianças, para os filhos. E aí tudo o restante bagunça. Agora não existe mais horário na casa, não existe mais o momento para dormir, não existe mais disciplina. O casamento esfria, porque quando o homem procura, a esposa diz está exausta e vice-versa, e aquele problema todo. E essa estrutura nunca deveria ser alterada. Todos os esforços do casal deveriam ser para manter a estrutura e adequar o filho que chegou a essa estrutura do casamento. Ou seja, os horários que vão se cumprir, que a criança vai ter que cumprir, não é o horário dela, é o horário do casamento. É o horário que já existe na família. Em outro momento, eu lidei com um casal que eles diziam o seguinte: o casamento em crise, chegaram a se separar e depois voltaram, mas basicamente a criança
viciada em celular e televisão, e ela ficava assistindo televisão até meia-noite, 1h da manhã, os pais acompanhavam e havia momentos que os pais não aguentavam, ia dormir e a criança ficava até 2, 3 horas da manhã assistindo televisão. Quando acordavam para trabalhar, exaustos, cansados, sem intimidade nenhuma, e a criança dormindo. E aí, na parte da manhã, quando eles poderiam fazer alguma coisa, o marido saía para trabalhar, a mãe ia ajeitar alguma coisa na casa, a filha, né, a criança acordava, pronto, o caos estava instaurado novamente. O almoço saía na hora que a criança ia comer, dependia-se tudo da criança, dos horários, do que a criança ia fazer para o casal se ajustar a isso. E isso acabou arruinando o casamento deles. Ou seja, não é o casal que vai se ajustar à criança que chegou agora, mas é a criança que vai se ajustar ao casal. E eu sei que é um assunto delicado de falar, né? Criação de filhos e tudo. E uma das coisas que eu mais escuto são pessoas que falam assim, falar é fácil. Calma. Primeiro que a Bíblia ensina que a criança ela já nasce, ela se desenvolve com um desvio, né, de comportamento para esse lado. E a Bíblia fala só, é a vara da disciplina que corrige a criança, que afasta a astúcia da criança. A Bíblia fala que é os pais que ensinam o caminho que a criança vai andar. Então nunca foi a criança que vem e os pais que têm que se ajustar a ela para saber, nossa, como é que vai ser essa criança agora? Porque, eu não sei se vocês lembram, houve uma época que surgiu um tal de Tamagotchi. Lembram disso? Eram uns bonequinhos que vinham nos equipamentos eletrônicos. E aí você comprava, colocava a bateria e era quase um filho aquilo ali. Só que cada Tamagotchi era de um jeito. Então tinha vários modelos diferentes. E aí você comprava assim, deixa eu ver, o meu vai ser o quê? E de repente aquilo exigia-se mais comida, mais isso, mais aquilo. Só que filhos não são Tamagotchi. Você não se adapta à criança que nasceu. A criança que nasceu que se adapta a você. Nessa relação social, você é a base. Pai e mãe é a referência. O filho vai se ajustar e vai aprender a partir do pai e da mãe. E não o contrário. E quando o casal muda a estrutura, colocando o filho no centro, aí acabou. Acabou porque o casal perdeu as suas referências, porque a referência do casal é uma criança que não sabe o que quer comer, que não sabe o que quer vestir, que não sabe a hora que vai acordar ou a hora que vai dormir, e o casal fica perdido e vive somente em torno da criança. Mas eu sei que isso, com os anos de trabalho que eu tenho, que eu já tive a oportunidade de estudar em relação a isso, pesquisar e ver na prática, é a conclusão de que isso é um efeito de vários outros problemas. E aí, quando eu digo para você, né, que eu estava fazendo essa referência de que falar é fácil, a Bíblia fundamenta isso. Eu tenho 2 e eu digo para você, essa estrutura dentro do meu casamento não foi alterada. E eu conheço dezenas, centenas de pessoas que também não alteraram essa estrutura, tiveram filhos e os filhos se adaptaram à estrutura existente. Agora, obviamente, ao nascer um filho, você precisa reorganizar a sua estrutura. Você precisa ter uma estrutura muito sólida para que essa criança tenha essa segurança. Então você vai estabelecer horários, você vai estabelecer disciplinas. Com a chegada da criança você vai fazer ajustes. Então, antes dos meus filhos chegarem, por exemplo, nascerem, nós tínhamos um horário para acordar e um horário para dormir. Era sempre um horário, mas era um horário mais dilatado. Chegou as crianças, nós ajustamos esses horários. A partir do momento que nós ajustamos esses horários, nós fizemos uma configuração na nossa estrutura e as crianças se adaptaram a isso. Pronto. E seguiu assim, segue-se assim até hoje. Então nunca alteramos a nossa estrutura por causa dos filhos. O esforço sempre foi fazer com que os filhos se adaptassem à nossa estrutura. E é basicamente isso que a Bíblia diz.
A Bíblia não nos dá exemplo de casamentos que se mudam a sua estrutura por causa dos filhos. Pelo contrário, são os filhos que vêm e se ajustam à estrutura já existente. É difícil? Sim, sem dúvida nenhuma. Por isso que eu falei, vocês precisam entender que os filhos mudam parcialmente a estrutura de um casamento. Eles mudam. Então, mesmo que eles venham e mudam essa estrutura, muito do que existia precisa continuar existindo. Então, o casal tinha um tempo livre. Com o filho, ele precisa continuar tendo esse tempo livre entre os dois. Só que agora o tempo vai ser menor. Antes, eles gastavam muito do esforço com atividades seculares, um hobby, um esporte. Agora, esse tempo vai ser reduzido, porque o filho vai exigir. Ou senão, em um determinado momento, o filho pode ser introduzido nessas atividades também. Então entenda, quando os filhos nascem, a estrutura do casamento sofre uma alteração. E por causa disso, pai e mãe, marido e esposa precisam estar cientes. E eles precisam conversar, se organizar sobre o que de fato eles vão permitir ser alterado, como eles vão corrigir isso. E vai haver dias que vai ser quase que impossível manter a disciplina, mas isso tem que ser a prioridade. Tem que ser a prioridade. Uma outra coisa, de repente o filho já nasceu, seja o caso de quem tem filhos com 3 anos, 5 anos, com 10 anos, de repente chega-se a uma conclusão, poxa, meu filho é desobediente, meu filho faz isso, meu filho faz aquilo, e eu e meu marido não nos entendemos na educação do nosso filho, ele acha que tem que falar de um jeito, eu acho que tem que ser do outro, e isso acaba sendo a razão dos nossos conflitos. É outra coisa que eu escuto muito. Quando eu faço sessões por videochamada, que eu faço terapias, até mesmo presencialmente aqui no Recanto, eu ouço muitas pessoas falando assim, Diego, eu e meu marido brigamos muito por causa dos filhos. Porque meu filho faz uma coisa, meu marido quer agir de uma forma, eu vou lá e interfiro, e aí a nossa briga é os filhos. Entenda que os filhos são o resultado da união matrimonial. Quando a Bíblia fala de ser uma só carne, você e seu marido, você e sua esposa, ao longo da vida vocês vão se ajustando. Então as preferências de vocês, os princípios, a moral, tudo isso vai se ajustando ao longo da vida. Seus filhos são a amostra grátis do que essa união está produzindo. Então, quando você vê crianças que são desobedientes, que não respeitam os pais, que não têm segurança, que não têm disciplina, isso daqui é o seu casamento traduzido em um ser humano. Simples assim. O seu casamento é isso. Então, como você e seu marido, você e sua esposa não possuem um alinhamento, não possuem um princípio, naturalmente essa criança também não vai ter. Então, quando você chega a esse ponto de falar assim, poxa, eu e meu marido brigamos por causa dos filhos, certo? Mas quando não existiam os filhos, brigavam por outras coisas. E não se trata de brigar por causa dos filhos. Vocês brigam porque vocês não entram em um acordo. Ou seja, a criança precisa de uma disciplina, a criança precisa de um caminho, a criança precisa de educação. Vocês não conseguem fazer isso. Então, a criança é apenas a etiqueta do problema. O problema maior não é a criança, não é o filho, é porque vocês não têm alinhamento. Um força que quer ser de um jeito, o outro força que quer ser do outro. Aí fica essa rixa entre o casal. O pai quer que seja de uma forma, a mãe quer que seja de outro. Mas e aí, qual que vai prevalecer? Segundo a Bíblia, qual que deveria prevalecer? O posicionamento do marido ou o posicionamento da esposa? A Bíblia fala que a esposa tem que ser submissa ao marido. Entretanto, a Bíblia fala que a educação dos filhos vem da esposa. Entretanto, a Bíblia também fala que a esposa tem que aprender com o marido. E aí você vai puxando essa linha e você vai vendo que
Em determinados momentos parece que o marido deve prevalecer nesse processo da educação, em outros momentos parece que a esposa tem que prevalecer, mas a grande verdade é que ambos devem caminhar juntos. Simples assim, ambos devem caminhar junto. O marido, o pai, não é responsável integral pela educação do filho, assim como a mãe também não é, e ao mesmo tempo são. Ou seja, não adianta a mãe falar assim, olha, vai fazer dessa forma porque é o melhor para a criança. E de repente o marido está sendo contrariado. Você está colocando a criança sobre um caminho, mas você também está ensinando o outro. Presta atenção como isso acontece. Eu vejo muitos casos, por exemplo, de mães que falam assim, nossa, Diego, é incrível, meu filho não me obedece. E aí, naturalmente, eu questiono, e como é que é essa desobediência? Ah, ele teima, ele me ignora, ele... E aí, muitas das vezes eu pergunto assim, mãe, e como é a sua relação com seu esposo? Quando seu esposo fala tal coisa, ela, não, isso daí é porque não faz sentido. Eu falei, tá vendo? A questão de respeitar uma autoridade, uma hierarquia, a estrutura familiar, seu filho faz com você o que você faz com seu marido. Ele está aprendendo isso dentro de casa. De repente temos ao contrário. Ah, Diego, meu filho só obedece minha esposa. Ele não me obedece. É a mesma coisa. Como é que é a relação entre você e sua esposa? Vamos olhar a essência. Porque às vezes nós achamos que os filhos prestam atenção nas palavras que dizemos. E por vezes nós vamos dar uma bronca no filho, escolhemos o vocabulário mais bonito, mais robusto, mais refinado para disciplinar uma criança de 3 anos. Ela não entende isso. Ela entende comportamentos. Ela entende exemplos. Não adianta você fazer rixa com o seu marido e justificar essas rixas com palavras bonitas, porque não é isso que seu filho está vendo. O que seu filho está vendo é, meu pai fala uma coisa, minha mãe contesta, questiona, e se meu pai é autoridade e ainda assim ele é questionado, por que eu não posso questionar quando a autoridade for minha mãe? Faça uma análise em relação a isso. Se você vive com esses problemas, eu estou citando um, mas observe que é basicamente a mesma estrutura. Agora é difícil, né? Falar sobre isso nos dias de hoje. Eu sei que isso é um problema. Hoje existem profissionais que defendem que quando uma criança nasce, a casa tem que ser adaptada para a criança. Tudo para a criança. A vontade da criança. A criança escolhe o que vai comer, o que vai vestir, e isso, aquilo. E que os pais têm que tratar assim, ó, na mãozinha. E falar que comportamento dos filhos estão relacionados ao dos pais, nossa, é um absurdo dizer uma coisa dessa. Só que olhe para a Bíblia, olhe para os fatos, e você vai ver que realmente é assim que as coisas funcionam. Os filhos são aquilo que eles veem os pais fazendo. Você está reclamando que seu filho mente? Quantas vezes você não mentiu na frente dele? Quantas vezes seu filho chegou para você falando assim, pai, mãe, brinca comigo, faz isso comigo. E você falou assim, não, meu filho, agora o papai vai fazer uma coisa muito importante. E não era importante. Você mentiu pro seu filho. Ele não prestou atenção no que você disse, ele prestou atenção no ato. Não era importante e você mentiu para ele. Quantas vezes seus filhos, você reclama dele não respeitar autoridades? Quantas vezes seus filhos viu você falando, ixi, a polícia ali não pode nos parar. Nossa, porque nós estamos errados, porque nós estamos fazendo isso. Eles vê vocês manipulando as autoridades. De repente, quando eles manipulam vocês, eles são errados. Tá entendendo? Os filhos são o resultado dessa união. Então, quando você está hoje num casamento e você vê que seus filhos estão dessa forma, saiba que o problema maior está na união de vocês. Ou seja, o filho, eles simplesmente vão espelhar vocês. É simples. E aí nisso entra os conselhos que eu quero dar para vocês hoje. Primeiro, não eduque filhos para agradar o mundo. Não faça isso. Ah, é um grande defeito nosso. É olhar para o mundo, para os padrões, para o que as pessoas fazem e pensar assim, eu vou educar meus filhos para isso. É educar meus filhos para poder falar, olha, meu filho,
Ele está fazendo isso. Olha, meu filho comprou aquilo. Olha, meu filho vai fazer aquilo outro. Ah, porque meu filho vai ser isso. Não eduque seus filhos para agradar o mundo. Não faça isso. E é o que eu mais vejo, são pais preocupados em criar filhos para um padrão que a Bíblia condena. Presta atenção, quantas vezes você já ouviu um pai falando assim, olha, porque o meu filho, ele vai ser um missionário. O meu filho, ele vai ser um pregador. O meu filho, ele vai agradar o Senhor. Eu vou educar meu filho desde pequeno, que se um dia for necessário morrer por Cristo, que ele morra de cabeça erguida. Quantos você conhece que faz isso? A maioria dos pais não quer isso. A maioria dos pais fala assim, não, porque meu filho vai ser advogado, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser um doutor, um engenheiro. Não, porque meu filho tem que estudar e conseguir as melhores notas. Não, porque meu filho... De repente a preocupação é agradar o mundo. E aí de repente você está lá festejando aniversários, festas de Halloween, festas disso, daquilo, tudo que o mundo oferece, você quer que seu filho tenha isso. De repente você fala que é cristão. É fácil conhecer um cristão. Olha as festas de aniversário dos filhos. Começa por aí. Aí tem lá um bolo do Superman, aí tem lá uma festa do Homem-Aranha. Aí você vai olhar e fala assim, mas peraí, quais são os ídolos que essa criança está aprendendo a observar, a agradar, a adorar? De repente você observa e fala assim, peraí, não tem nada de Deus aqui. No dia do nascimento, que é um memorial do nascimento, da maior bênção que você recebeu, ao invés de você fazer algo para agradar a Deus que te deu o filho, você exalta o filho. Você compra um bolo, uma vela, e você canta pro príncipe e fala, oh, parabéns para você. Parabéns por quê? O indivíduo só viveu. Não fez nada. Quem abençoou, quem fez tudo foi Deus. E aí, de repente, não bastando isso, não, ó, e vamos fazer bem especial. Vai ter vários Homem-Aranha, vários Superman, vários Batman, e vai ser um aniversário de princesa e de Frozen e disso. Presta atenção. Quer saber como está a vida espiritual de um casal? Quer saber como eles estão alinhados em uma só carne? Olhe para os filhos. Olhe para os filhos. Diante disso, meu segundo conselho é enxergue os seus filhos como um espelho. O que seus filhos estão aprendendo? Quais são os problemas que eles estão passando ou causando? Antes de você pegar e falar, porque esse moleque não aprende, porque essa criança é burra, porque essa criança não sei... Ei, calma. Antes de você fazer isso, olhe para o seu casamento. Veja como os dois lidam com esse problema que o filho está passando. Porque o seu filho está passando por um determinado problema porque ele está aprendendo com vocês. Então, antes de você buscar métodos e meios para lidar com o filho, olhe vocês. De repente vocês falam assim, nossa, meu filho não come de nada. Olha o prato de vocês. Como é que é essa escolha de alimentos? Ah, mas meu filho não tem hora para dormir. Certo, como que é o horário de vocês? Ah, meu filho desobedece muito. Certo, como é que vocês lidam de assunto na frente das crianças? Existe afronta, briga entre marido e mulher constantemente? Olha, é só você olhar. Olha para os filhos, comece a enxergar os filhos como um espelho. Peraí, meus filhos estão disciplinados, tem horário para fazer culto, para comer, para orar, a postura. Opa, legal. Então significa que eles estão aprendendo algo bom conosco, com pai e com mãe. Mas se os filhos estão sendo o caos, peraí, então tem um problema. E a atividade dessa semana é justamente você identificar quais são os pontos de desentendimentos na criação do filho. Se vocês se separaram, então faça essa atividade olhando assim, poxa, o que meu marido, o que a minha esposa discordava na educação do filho? Quais eram os pontos de maior discordância, de desentendimentos que havia? Se vocês estão casados, bacana, façam juntos essa atividade. O que nós discordamos da criação do nosso filho? O que de fato um alinha para um lado e outro alinha para o outro? Um quer que seja advogado, outro quer que seja médico, mas espera aí.
A profissão importa? Você quer que ele seja o quê? Bem-sucedido? Bem, você quer que ele seja bem-sucedido, independente se ele vai ser engenheiro, médico, advogado ou um carpinteiro, não menosprezando, mas porque não precisa de título e faculdade, e doutorado, etc. e tal, aos olhos do mundo. Mas espera aí. Como é que a gente vai produzir um filho bem-sucedido? Para ele ser um bom médico, basta ele fazer a faculdade? Eu morei certa vez em São Paulo, em frente a uma faculdade de medicina, e eu vou te falar uma coisa, viu? Os bares ao redor, rapaz, o que você via de pinguço de jalequinho branco durante a faculdade, drogando-se. E aí essa galera toda que drogava, bebia, sabe? Fazia aquele caos, depois estava lá, no postinho só. Isso daqui é virose, é dengue. Virose, dengue. Tava lá. E aí, mas seu sonho é isso pro seu filho? Que ele se torne um profissional desse? Não, é advogado? Quantos advogados corruptos existem? Criminosos, bandidos, literalmente, mentirosos, gananciosos. Não, então peraí. Então seu sonho não é que seu filho seja esse profissional. Seu sonho é que seu filho seja bem-sucedido. E nisso você e seu marido e sua esposa querem a mesma coisa. Então peraí, vamos alinhar. Como que ele vai ser bem-sucedido? Independente de ser médico, independente de ser um advogado, engenheiro, seja lá o que for. Entende? Então, identifique esses pontos, porque a partir do momento que você conseguir identificar esses pontos, você vai conseguir lidar melhor com essas diferenças. E dessa forma você vai conseguir consertar tanto a educação do seu filho quanto a atual situação do seu casamento. Precisa de ajuda além do que esse vídeo pode fornecer? Vamos agendar uma videochamada, vamos conversar nós dois ou nós três. E aí, diante da situação que você estiver passando, talvez eu consiga te ajudar melhor. Às vezes, no vídeo, é muito genérico, né? Eu tenho que ficar escolhendo situações para ilustrar o que eu quero passar para você. Mas talvez a sua realidade ela seja um pouco mais específica. E aí, diante disso, realmente requer que você tenha uma conversa, um tete-a-tete, para você entender melhor aquilo que você precisa. Tá bom? Eu espero que Deus te abençoe. Deixe nos comentários, se você tem filhos, quais são as dificuldades que você passa com os seus filhos e se você está casado e está passando por um conflito no seu casamento, qual a associação desse problema com os seus filhos? Deixa aqui nos comentários, terei prazer em ler e aqueles que me derem brecha, certamente eu respondo também esses comentários. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Eu espero encontrá-los num próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.